Olá, senhores alunos! Chegamos ao terceiro dia do curso Aeroportos, Meio Ambiente e Relacionamento Urbano. E o assunto do dia é poluição do ar. Eis as perguntas a serem respondidas hoje. Vamos começar mostrando que existem diferenças importantes entre as expressões poluição do ar e qualidade do ar. A qualidade do ar é sempre de diagnóstico e de previsão mais difícil, mas aeroportos maiores que possuam serviços meteorológicos podem, com algum esforço, realizar estudos interessantes. Mostraremos também, em detalhes, o principal problema de poluição do ar em grandes cidades, o ozônio, e como o aeroporto pode influir nele. Na sequência, apresentaremos outras duas questões ambientais importantes para a aviação nessa área, os halons e os contrails. E finalizaremos discutindo por que a propulsão turbofan está esgotada quando se tenta conseguir maiores ganhos ambientais em aeronaves. Este vídeo é a primeira de 3 partes do conteúdo do módulo 3 do curso. Apresentamos os poluentes do ar regulamentados por lei, bem como a diferença entre poluição do ar e qualidade do ar. Existem 2 tipos de poluição do ar. Em ambientes fechados, regulamentações de segurança do trabalho estabelecem limites de exposição a partir da previsão de concentrações de poluentes ou concentrações medidas por meio de amostradores passivos. Pequenas tiras de material sintético embebidas ou impregnadas de uma substância química que reage com o poluente do ar desejado, fazendo mudar o material de cor. Quanto maior a concentração da poluição, menor será o tempo de exposição segura sem o uso de proteção, caso a atividade laboral não permita. A dinâmica é muito parecida com o controle de exposição à radiação em instalações nucleares. Em ambientes abertos, a poluição do ar passa a se chamar qualidade do ar, com avaliação e diagnóstico determinado pelo acompanhamento constante de 7 substâncias principais, medidas em grandes cidades ou regiões metropolitanas por meio de equipamentos em redes de monitoramento 24 horas por dia. As concentrações máximas de exposição são bem menores que as dos ambientes fechados, e chegar a conclusões sobre o seu comportamento é tão difícil quanto controlar os problemas. Enquanto 1 ou 2 semanas de medição em cada lugar já são suficientes para se trabalhar com diagnósticos de ruído, é necessário no mínimo 1 ano quando se fala em qualidade do ar. 5 dos 7 poluentes do ar regulamentados são primários. São emitidos diretamente por fontes estacionárias como chaminés, incineradores de lixo, refinarias de petróleo, usinas termoelétricas ou fontes móveis, quase sempre ligadas a atividades de transporte, incluindo aeroportos. Ao contrário do ruído, é correto dizer aeroportos e não aeronaves, porque não são apenas aeronaves que emitem poluentes do ar no aeroporto. A OASI estimula as administrações de aeroportos a realizar inventários de poluentes do ar e gases estufa, como veremos mais adiante. O dióxido de nitrogênio e o ozônio são classificados como poluentes secundários porque não existe máquina que os emita. Eles se formam na atmosfera a partir da emissão de monóxido de nitrogênio, que é primário, e vapores não queimados de vários combustíveis conhecidos como hidrocarbonetos voláteis não metano. Na presença de radiação solar na faixa do ultravioleta, essas substâncias reagem entre si, formando e eliminando os poluentes em ciclo dinâmico. A qualidade do ar, portanto, não depende apenas da quantidade de poluentes emitidos por um aeroporto num determinado local a cada dia.
Seu diagnóstico demanda também um bom conhecimento do que acontece com a emissão de outras fontes das redondezas, bem como as condições meteorológicas que dispersam a poluição ou transportam ela de ou para outros lugares. Chuvas são a grande faxineira da atmosfera, principalmente quando o ar está carregado de aerossóis, sólidos em suspensão. Dependendo da intensidade e da direção dos ventos, além da localização de outras fontes, o aeroporto pode até ser vítima de poluição gerada em outros locais. Ilhas de calor no Brasil são muito comuns e são fenômenos verificados apenas em grandes cidades, onde a urbanização sem controle tende a impermeabilizar o solo. Elas aumentam muito a temperatura do ar próximo da superfície, contribuindo para formar com mais rapidez ozônio e demais poluentes secundários. No material adicional encontramos uma ótima apresentação sobre isso do INPE. E nesse momento em que estamos apresentando fundamentos conceituais para entender o problema, é bastante oportuno que aproveitemos o ensejo e tentemos desfazer alguns mal-entendidos sobre o assunto, quase sempre espalhados pela imprensa, que não tem muita paciência para pesquisar. Monóxido de carbono é poluente do ar. Concentrações mínimas dele podem matar pessoas ou animais. Mas se dióxido de carbono também fosse poluente do ar, tudo o que respira seria fonte de poluição. O dióxido de carbono é gás de efeito estufa. E o efeito estufa é benéfico para a vida animal no planeta. Em atmosferas não poluídas, ele equivale a apenas 1% da massa. O risco, conhecido como mudança climática, está associado ao aumento da concentração de CO2 para 2 ou até para 3% da massa atmosférica e não mata ninguém diretamente. Ele não tem qualquer coisa a ver com a degradação da camada de ozônio, o ozônio estratosférico, a segunda camada da atmosfera. O ozônio que eventualmente aparece próximo à superfície em forma de smog tampouco ajuda na questão. O ozônio próximo à superfície, o ozônio baixo, é o ozônio ruim. E o ozônio estratosférico é o ozônio bom. A atmosfera, em todas as suas 4 camadas, troposfera, estratosfera, termosfera e ionosfera, de baixo para cima, participa com apenas 1/10 de milésimo da massa do planeta inteiro. Mas ela é muito dinâmica e sensível a qualquer perturbação externa que venha a bagunçar o que os estudiosos do clima chamam de mecanismos de retroalimentação e de compensação energética. Por isso é preciso sempre muito cuidado para afirmar com certeza qualquer coisa que envolva a participação de fenômenos atmosféricos. Estudos de qualidade do ar sem um bom embasamento meteorológico da área estudada não são confiáveis. Com esse conhecimento, pode-se determinar, por exemplo, em quais períodos do ano existem condições favoráveis para a dispersão de poluentes, quais as probabilidades de inversões térmicas, ou se o aeroporto funciona como ilha de calor durante o verão, interferindo no microclima da região. E agora, uma pequena pausa para o café. A gente volta já já.